vou fazer esta peça com fio de malha, vou usar a agulha número 11 e vou usar o fio supremo. Vamos lá, então? Este trabalho eu vou iniciar com 77 correntinhas. 77 correntinhas. Fiz 77 correntinhas. Agora eu vou fazer mais uma, duas, três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou pular uma, duas, três, estas três correntinhas e vou entrar aqui na quarta correntinha. E vou fazer o meu primeiro ponto alto. Então, nesta correntinha de base, eu vou fazer 7 pontos altos aqui dentro. Ó, fazendo o segundo, 2, mais um, 3. Vou fazer 7 pontos altos dentro desta mesma correntinha de base. Feitos os 7 pontos altos dentro da mesma correntinha de base, agora, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, a partir de agora, eu vou fazer correntinha por correntinha, 13 pontos altos. Então, eu já tenho 2, 3. Então, de correntinha a correntinha, eu vou colocar um ponto alto, completando aqui 13 pontos altos. Vamos lá? Fiz aqui, então, os 13 pontos, cada um na sua correntinha de base. Agora, na próxima correntinha de base, nas duas próximas, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou fazer metade de um ponto alto, na próxima, metade de um ponto alto e vou fechar os dois juntos. Fiz aqui uma diminuição. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos, cada um na sua correntinha de base. 6 pontos altos. Então, eu tenho aqui uma diminuição e 6 pontos, cada um na sua correntinha de base. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma diminuição e, novamente, 6 pontos, cada um na sua correntinha de base. Vamos lá, então, pela segunda vez, fazer uma diminuição e 6 pontos. Uma diminuição, 6 pontos. Agora, novamente, uma diminuição e 6 pontos pela terceira vez. Vamos lá, então, uma diminuição e 6 pontos. Tenho, então, a diminuição e os 6 pontos, diminuição e os 6 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra diminuição e 6 pontos. Então, eu fiz desta forma por 3 vezes. Eu vou fazer mais 4 vezes desse jeito. A diminuição e os 6 pontos, mais 4 vezes, porque eu tenho que ter este joguinho aqui por 7 vezes. Vamos lá, então, repetir desta forma por mais 4 vezes. Fiz, então, tenho um total de 7 vezes deste joguinho. Vamos conferir, então. Tenho aqui um aumento e 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Para finalizar aqui a carreira,
eu vou fazer uma diminuição, e vou finalizar com 4 pontos altos. Vamos lá, então. Uma diminuição, 4 pontos, e aqui no último eu faço mais um ponto. Fico com 2 pontos aqui no último ponto, finalizando assim a carreira. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou virar aqui o meu trabalho. Então, eu já tenho essas 3 correntinhas, equivale a um ponto alto, então, eu já tenho aqui um ponto sobre ponto. Vou fazer mais um ponto aqui, ponto sobre ponto. Então, eu inicio esta segunda carreira com 2 pontos altos. Próximo, vou fazer uma diminuição. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e faço uma diminuição. Agora, eu vou fazer 5 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2, vou fazer 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Fiz aqui, então, a diminuição e 5 pontos. Fiz, então, uma vez esse joguinho de diminuição e 5 pontos. Eu vou fazer esse joguinho por 7 vezes. Então, aqui, novamente, eu vou fazer a diminuição mais 5 pontos e vou fazer esse jogo por 7 vezes. Já tenho uma vez, vou fazer mais 6 vezes deste mesmo jeito aqui. Uma diminuição e 5 pontos. Fiz nesta segunda carreira, então, por 7 vezes a diminuição e os 5 pontos. Nós vamos conferir aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz, então, por 7 vezes a diminuição e 5 pontos. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Uma diminuição e vou fazer 15 pontos aqui. Ponto sobre ponto, 15 pontos altos. Vamos lá, então, 15 pontos altos. Fiz os 15 pontos altos, ponto sobre ponto, e cheguei aqui na curva. Aqui na curva, eu tenho 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo em cima aqui das 3 correntinhas. Então, em cada ponto, eu vou fazer um aumento. O que é o aumento? 2 pontos na mesma correntinha de base. Então, primeiro ponto eu fiz um aumento, no segundo eu também vou fazer um aumento. Então, em todos os 8 pontos que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento. Vamos lá, então. Termino, então, a carreira com 8 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. Para a próxima carreira, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou virar aqui o meu trabalho. Então, esta primeira correntinha equivale a um ponto alto. Próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Um aumento. Então, eu vou fazer um ponto, um aumento. Um ponto e um aumento por 8 vezes. Eu já fiz
2 vezes, né? Um ponto aumento, um ponto aumento. Eu vou fazer por 8 vezes. Fiz, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes um ponto e um aumento. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. 13 pontos altos. 13 pontos altos, ponto sobre ponto. Feitos os 13 pontos altos, ponto sobre ponto, agora eu vou fazer uma diminuição. Uma diminuição. E 4 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4. Então, agora nós vamos trabalhar uma diminuição e 4 pontos por 7 vezes. Já fiz uma vez, vou fazer mais 6 vezes desta forma. Fiz, então, este processo por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Agora, para finalizar a carreira, eu vou fazer uma diminuição. Faço uma diminuição e 3 pontos aqui, ponto sobre ponto, né? 1, 2, e o terceiro ponto é em cima das correntinhas, a gente puxa aqui a primeira laçadinha e faz o terceiro ponto. E assim eu finalizo a terceira carreira. Para a quarta carreira, 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Viro o meu trabalho, este ponto equivale a este ponto. Vou para o próximo ponto e já faço uma diminuição. Faço uma diminuição aqui. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma por toda esta carreira. Uma diminuição, por toda esta carreira não, por 7 vezes. Uma diminuição e mais 3 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer por 7 vezes uma diminuição, 3 pontos. Uma diminuição, 3 pontos por 7 vezes. Fiz, então, por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes, né? De uma diminuição e 3 pontos. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição, e 16 pontos, ponto sobre ponto. 16 pontos, ponto sobre ponto. Vamos lá, então. Feitos os 16 pontos altos, ponto sobre ponto, agora eu vou fazer aqui um aumento, e 2 pontos, ponto sobre ponto aqui, né? 1,
2. Então, aqui na curva, é desta forma que eu vou trabalhar. Eu vou fazer um aumento e 2 pontos por 7 vezes. Vamos lá, então? Fiz aqui, então, por 7 vezes, né? Comecei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes aqui. Agora, para finalizar aqui o meu trabalho, finalizar aqui a minha carreira, eu vou pegar aqui o último ponto, que são as 3 correntinhas, pego a laçada de cima e finalizo a carreira com um aumento. Finalizo assim a minha quarta carreira. Para a quinta carreira, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e virar o nosso trabalho, né? Ponto aqui sobre ponto. E então, eu já tenho vou fazer mais 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, eu começo aqui com 3 pontos altos e um aumento. E um aumento. Então, é desta forma que eu vou fazer aqui no início desta carreira por 8 vezes. 3 pontos e um aumento por 8 vezes. Fiz, então, este processo por 8 vezes, né? 3 pontos altos, ponto sobre ponto e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vezes. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, 12 pontos altos. 12 pontos altos, ponto sobre ponto. Feitos os 12 pontos, ponto sobre ponto, agora eu vou começar aqui a fazer as diminuições. Então, vou fazer agora uma diminuição. Uma diminuição e 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 pontos, ponto sobre ponto. Então, nesta curva, nós vamos trabalhar desta forma. Vamos fazer esse joguinho de uma diminuição e 2 pontos, ponto sobre ponto por 8 vezes. Vamos lá, então? Fiz, então, por 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E aqui nós encerramos com os 2 pontos altos. Para a próxima carreira, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro aqui o meu trabalho. Então, agora eu vou ter um ponto alto, ponto sobre ponto, e o próximo, uma diminuição. Então, eu tenho um ponto, uma diminuição. Então, é desta forma que eu vou trabalhar por 8 vezes. Um ponto, uma diminuição. Um ponto, uma diminuição por 8 vezes.
Fiz então aqui este processo por 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, 15 pontos altos aqui. 15 pontos altos, ponto sobre ponto. Fiz os 15 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer um aumento. Um aumento. E 4 pontos. 1, 2, 3, 4, por 7 vezes nesta curva. Então, eu vou fazer um aumento e 4 pontos por 7 vezes em toda a minha curva. Fiz, então, o processo por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vezes. 7 vezes aqui. São 7 vezes. Para finalizar a carreira, eu vou fazer um aumento aqui. Um aumento e um ponto. Finalizando esta carreira. Próxima carreira, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou virar aqui o meu trabalho. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui no início desta carreira com 3 pontos altos, ponto sobre ponto. O início de carreira. Agora, eu vou fazer um aumento. Um aumento. E 5 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2. Tenho, então, aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, eu vou fazer desta forma nessa curva, um aumento e 5 pontos altos por 7 vezes. Já fiz uma vez, falta mais 6 vezes. Vamos lá, então, um aumento e 5 pontos altos. Feitos, então, por 7 vezes, o aumento e 5 pontos, ponto sobre ponto. No próximo ponto, eu faço um aumento. Um aumento. E agora, 14 pontos, ponto sobre ponto. 14 pontos, ponto sobre ponto. Feitos os pontos sobre ponto, agora eu vou fazer 8 diminuições seguidas. Então, aqui eu faço já a primeira diminuição. 1, 2, né? Vou fazer aqui 2, e assim eu vou fazer 8 diminuições, uma atrás da outra. Para a próxima carreira, 1,
2, 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Já tenho, então, com essas 3 correntinhas, o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto aqui, pontos altos, num total de 25 pontos altos. Eu já tenho 2, 3, vou fazer 25 pontos altos, ponto sobre ponto. Feitos os 25 pontos, ponto sobre ponto, agora eu vou fazer um aumento, e 6 pontos, ponto sobre ponto. Aqui eu fiz uma emenda. 2. 3. 4. 5 e 6. Então, eu tenho aqui um aumento e 6 pontos. Então, eu vou trabalhar desta forma, um aumento e 6 pontos por 7 vezes aqui na minha curva. Fiz aqui, agora, no final da carreira, eu vou fazer, para finalizar, um aumento. E um ponto. Finalizei aqui a parte do meu trabalho, então, eu faço uma correntinha, vou cortar o meu fio aqui, vou puxar e vou arrematar. Agora, eu vou decidir qual vai ser o avesso aqui do meu trabalho, para que eu possa arrematar os meus 2 fios no avesso. Vamos lá, então. Vou pegar aqui o meu fio, vou dobrar, vou passar na minha agulha de tapeçaria. Passei aqui na minha agulha de tapeçaria. O meu avesso é aqui, então, eu vou arrematar aqui por trás o meu fio no avesso, né? Então, eu passo aqui por entre as laçadas. E assim eu vou fazendo meu fio desaparecer por trás do trabalho. Vamos lá, então, fazer isso com os 2 fios. Agora, eu vou fazer a costura no meu tapete para dar o formato. Então, eu vou costurar esta parte aqui e esta parte aqui, com o mesmo fio e agulha de tapeçaria. Fiz as costuras, então, no tapete, ele está costurado. Para finalizar o nosso trabalho, eu venho aqui no encontro da minha costura, aqui no encontro, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Um ponto baixo, desse jeito. Agora, eu vou fazer uma carreira toda de ponto caranguejo. Então, eu venho para o ponto anterior e faço aqui o ponto caranguejo, que é, na verdade, um ponto baixo, né? Puxo um pouquinho o meu fio, venho para o próximo ponto e faço outro ponto baixo. Puxo um pouquinho o meu fio, venho para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, assim, eu vou formando o meu ponto caranguejo. Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto aqui
pontos caranguejos fazendo toda a volta do tapete. Fiz toda a volta do meu tapete com o ponto caranguejo e foi esta quantidade de fio de malha que sobrou do meu cone de 1 quilo. E assim nós finalizamos. Espero que vocês tenham gostado e até mais!